Oi, gente, tudo bem? Chegamos na metade da temporada de Outlander, da quinta temporada, e o vídeo de hoje é para comentar esse sexto episódio, que, meus amigos, que episódio foi esse, hein? Então, se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal para você sempre ficar por dentro de todos os vídeos que rolam aqui sobre Outlander. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante, de deixar aqui o seu comentário, o que você achou desse episódio, qual foi a tua cena predileta, e também compartilha com seus amigos nas redes sociais, seja no Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Compartilha com eles que eu tenho certeza que eles vão amar. E aproveitem que a gente tá aí em casa, todo mundo em casa nessa quarentena, para maratonar os vídeos aqui do canal e também para maratonar as temporadas de Outlander. Se você tiver acesso, se você tiver como maratonar, aproveita esse tempinho em casa para sair do tédio, maratona os vídeos aqui do canal, indica para seus amigos do nosso canal e não esquece também de maratonar as temporadas de Outlander, porque é sempre muito bem-vindo. Uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês é que eu tô sentindo muita falta dos índios nessa temporada. Gente, eu achei que teríamos muito mais dos índios, já que eles foram nos apresentados na quarta temporada. Eles são vizinhos ali do Jaime e até agora nada deles, gente. Metade da temporada e nenhum tipo um índiozinho passando de um lado pro outro. Não tivemos nada, não tivemos notícias ainda do Jovem Ian. Isso tá me deixando bem frustrada, porque eu imaginei que a gente teria uma notícia ou outra dele também, mas até agora nada, e eu tô bem frustrada com isso. Mas vamos falar do episódio, né? Bom, no início do episódio a gente conhece um pouco da história da tia Jocasta. Nós somos apresentados à filha dela e também ao esposo dela, o Hector. Bom, eles estão ali fugindo da Escócia depois da Guerra de Culloden, eles estão indo para a América, quando eles são parados pelos casacas vermelhas no meio da estrada. Depois de uma revista na carruagem deles ali, eles acabam descobrindo que eles estavam com ouro francês e eles associam que eles eram, no caso, jacobitas, né? Aí o que acontece? Eles acabam ali numa emboscada onde a filha da Jocasta ela morre. Bom, a gente fica conhecendo a história da Jocasta porque um pouquinho mais pra frente nesse episódio, o Murtagh, ele vai visitá-la no quarto dela um dia antes do casamento dela. Esse é o episódio do casamento da tia Jocasta, assim como a gente tinha comentado na análise da promo. Então o Murtagh, ele vai lá conversar com a tia Jocasta e levar um presente pra ela. E aí ele, junto com esse presente, ele faz um pedido pra ela, pedindo pra que ela possa esperar por ele. Bom, a Jocasta, ela diz pra ele que ela tá muito cansada de viver com esses homens que fazem de tudo pela causa que eles acreditam. Ela perdeu toda a família dela, ela perdeu a filha, aliás, as 3 filhas e o marido, né? Porque o marido, ele acreditava muito na causa jacobita e ele não desistiu. E ela acreditava que o Murtagh também era assim, desse jeito. Então ela preferiu dar um basta na relação dos dois e ela não aceita o presente que o Murtagh vai levar pra ela. A gente conhece a história dela no começo do episódio pra gente entender as razões dela pelas quais ela dispensa o Murtagh nesse episódio. Nesse episódio também tivemos o governador Tryon. O governador Tryon, ele conversa com o Jaime ali e ele conta pro Jaime que ele recebeu uma proposta para ir atuar em Nova York. No começo do episódio, a esposa do Tryon, na verdade, é quem deixa se escapar primeiro, né? Ela conta isso pra Claire e depois o Tryon, ele conversa com o Jaime, contando para ele as razões pelas quais ele pode ir para Nova York. Na verdade, ele menciona que quando ele foi convocado para atuar na Carolina do Norte, ele nem ficou muito à vontade assim com essa ideia, mas ele acabou gostando. E que ele vai sim para Nova York. Bom, aí fica aquela esperança, né? E quanto aos reguladores, mas no final do episódio ele deixa muito claro que ele vai sim atuar contra os reguladores, que ele vai resolver essa questão antes de ir para Nova York. E o Jaime, ele fica meio que aterrorizado, porque segundo eles, esse ataque vai ser meio que uma surpresa para os reguladores, porque afinal eles não estão esperando por isso, eles estão dispersos, eles são muitos, mas eles não estão unidos nesse momento. Eu tô deixando pra falar, assim, dos episódios como um geral, sem falar cena por cena na sequência certinho, porque eu acho que fica melhor, fica mais dinâmico pra gente entender ali um pouquinho de cada nicho e não ficar, tipo, comentando cena por cena, porque isso deixa os vídeos muito grandes e a gente, às vezes, acaba falando de coisas que não são tão relevantes assim. Eu acho que dessa forma fica mais dinâmico, a gente consegue entender muito bem tudo que aconteceu no episódio sem precisar fazer cena por cena. Nosso querido Lord Jon apareceu nesse episódio, mas assim como a gente já havia comentado nos vídeos falando sobre a quinta temporada, ele não está tendo muito destaque nessa temporada.
O que eu não vou negar pra vocês que tá me deixando chateada, porque eu amo o personagem, ele é um dos meus personagens favoritos, ele não tá aparecendo tanto nessa temporada. A gente já imaginava que isso ia acontecer, mas assim, quando o negócio é na prática, a gente fica assim, decepcionada, né? Eu esperava que a gente pudesse ter mais cenas do Lord Jon e vamos ver se alguém concorda comigo. Eu tô achando o Lord Jon muito vampiresco nessa temporada, sabe? Com uma aparência muito assim de... parecendo meio que aqueles vampiros do século XVIII, os filmes do século que retratam o século XVIII. Se vocês assistiram Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, vocês vão ter uma noção do que eu tô falando, porque assim, tá me lembrando demais os vampiros desse filme e de alguns outros que retratam os vampiros do século XVIII. O Lord Jon tá assim, bem característico desses personagens. Bom, e por falar, né, em personagem vampiresco, nós também tivemos aí o Philip Wiley de volta. Gente, o que é aquela quantidade de pó no rosto do Philip? Inclusive a Claire também comenta sobre isso com a esposa do Tryon, porque, gente, ele exagerou, né? Ele perdeu a mão ali no pó. O que acontece é que ele retorna nessa temporada e ele tá, assim, muito fissurado na Claire, gente. Ele tá ali na cola dela, que nem chiclete. Ele tá atrás dela ali durante o episódio inteiro. E aí, durante uma conversa ali entre os dois, né, nesses grudes dele, ele menciona que ele tá trabalhando com um contrabandista e a Claire tem um feeling ali de que pode ser o Stephen Bonnet, esse contrabandista. Bom, ali ela joga um verde, joga um outro verde ali, eles vão parar lá no estábulo e é quando ele realmente revela que tá trabalhando pro Stephen Bonnet. Só que o que acontece é que o Philip, ele interpreta muito errado ali as intenções da Claire. Na verdade, ele tá achando que a Claire tá dando em cima dele e ele vai pra cima dela ali, gente, de uma forma que você fica assim, meu Deus, que homem maluco. A Claire, claro, consegue se sair dessa, mas o Jaime, ele chega ali na hora, ele ameaça o Philip e ele vai embora. Aí a Claire, nesse momento, ela conversa com o Jaime e ela conta tudo pra ele, o porquê dela ter ido até ali com ele, né? O porquê dela ter incentivado essa conversa aí entre os dois. Na verdade, ela queria mais informações a respeito do Stephen Bonnet, queria usar o Philip, né, a influência que o Philip já tem com o Bonnet, como ali um intermediador entre eles e o Bonnet, sem que o Bonnet saiba que eles estão por trás ali, né? As coisas que o Philip Wiley poderia talvez vender pro Bonnet, né, para ter essa aproximação entre eles. Bom, e aí acontece que a Claire fala, olha, eu acabei ofendendo ele, você veio aqui e ameaçou ele, então assim, a gente já perdeu a ponte que a gente tinha ali com o Bonnet. E agora o que a gente faz? E aí o Jaime, ele fala, olha, você não disse que ele tem um fraco aí por jogos, né? Porque a Claire fica sabendo isso através da esposa do governador Tryon. E aí é onde o Jaime, ele vai apostar as alianças da Claire a troco do cavalo do Philip Wiley. Bom, aí aquela cena que a gente comentou na promo do episódio, onde a Claire, ela entrega as duas alianças, muita gente achou que o casal ia se separar e não. Eles estão bem unidos e bem fortes. E o Jaime, ele vai e aposta as alianças, né, meio que contra gosto da Claire. A Claire não queria que isso acontecesse por medo dele perder as alianças, mas ele vai lá e ganha. E aí a Claire, ela tá lá no estábulo depois disso, olhando o cavalo, e o Jaime chega meio embriagado, ela fala, você tá tonto, você tá bêbado. E ele fala que ele teve razões para isso, né, e aí ele mostra que ele realmente ganhou. Eu fiquei chateada que eu queria ter visto ali, né, a aposta dos dois, eu queria muito ter visto a aposta dos dois. Eu acho que seria uma cena bem engraçada, mas não aconteceu. Não sei por que não colocaram. Acho que seria bem legal pro episódio, mas não aconteceu. E aí, meus amigos, teve a reconciliação deles. Vocês comentaram muito no meu vídeo de semana passada, falando, olha, depois que eles brigam, vem a reconciliação. Olha, vai ter a cena do estábulo, isso e aquilo. Gente, e tivemos a cena do estábulo. Poderia ter sido mais quente, ao meu ver, poderia, mas precisamos, gente, precisamos colocar na nossa cabeça que eles estão mais velhos, mais maduros, e que aquele fogo, toda aquela paixão toda continua ali, mas de uma forma mais madura. Então foi uma reconciliação bonita, foi uma reconciliação bacana da gente assistir. E foi uma reconciliação necessária, já que tinha alguns episódios aí que os dois não tinham cenas assim mais íntimas. O Jaime, ele se mostra muito determinado a encontrar o Bonnet, ele fala pra Claire que ele vai encontrar e vai vingar, né, tudo que ele fez com a Brianna, e que o Bonnet não vai tirar mais nada deles. Então, assim, ele tá muito determinado aí atrás dele. E o Jaime, quando ele quer alguma coisa, gente, ele realmente vai atrás daquilo, né? Então, assim, podemos esperar fortes emoções aí nesse quadro aí do Bonnet. E agora vamos falar de tudo que aconteceu em Fraser's Reach. Bom, o que acontece é que uma praga de gafanhotos, gente, era gafanhoto pra caramba, tava ali sobrevoando Fraser's Reach, né?
Mas antes deles vierem com tudo, assim, né? É claro que chegaram alguns gafanhotos ou outros, né? E eles já previam o que ia acontecer com eles caso eles não conseguissem acabar com essa praga. Bom, acontece que o Jaime ele não tá lá, então eles se voltam para quem? Pro capitão Roger Mackenzie, né? Ele precisa solucionar esse caso e alguns colonos até dão uma cutucada nele ali, falando: olha, se o Coronel Fraser estivesse aqui, tudo seria diferente, ele teria uma solução para isso. E o Roger, ele meio que coloca a cabeça dele para trabalhar, pensando assim, o que que eu posso fazer? Ele até menciona pra Brianna que ele parou de tentar superar o Jaime, até que enfim, né, gente? Porque não tem como ele superar o Jaime, não tem como. E eu não digo isso assim, pegando no pé do Roger, não. Porque o Roger, ele tá chegando ali no século XVIII agora, o Jaime não, ele viveu aquilo tudo, sabe? Ele foi um senhor de terras. Então, tudo que o Roger sabe é em conhecimentos, assim, dos livros. O Jaime não, ele viveu tudo aquilo na prática, ele vive tudo aquilo na prática, então não tem como realmente ele superar. Mas ele também pode dar o melhor de si, assim como ele fez nesse episódio. Ele conversando com a Brianna, ele lembrou que o pai dele já havia contado uma história pra ele muito parecida com a situação que eles estavam vivendo, de uma praga de gafanhotos que atingiu ali, né, parte dos Estados Unidos no século XVIII. E aí ele vai e lembra de tudo que ele aprendeu ali nos livros para acabar com essa praga, né, que foi usar aquelas fogueiras que a gente já tinha visto lá na abertura da série. A Brianna, ela tem grande participação nisso porque ela ajuda muito ele a desenvolver esse plano e todos os moradores, todos os colonos trabalharam juntos. Gente, eu achei incrível ver essas partes em Fraser's Ridge porque mostrou muito a união de todos os colonos, como eles trabalham juntos. Claro que cada um estava cuidando do seu ali, com medo de passar fome, né? No inverno, mas eles acabaram ajudando um ao outro. E no final desse episódio, né, no final dessa parte, o colono que deu a cutucada no Roger, ele chega pro Roger e reconhece que ele teve uma atitude muito bacana, que ele soube lidar com o problema. E ele vai lá e reconhece a importância do Roger nisso tudo. E o Roger, ele fala, eu não fiz nada sozinho, fizemos todos juntos. E eu achei muito bacana. Eu estou tendo uma empatia pelo Roger, gente. Eu não sei se todo mundo tá assim como eu, se todas as pessoas que não gostavam deles estão começando aí a criar um certo sentimento positivo em relação a ele, mas eu estou. Estou engolindo um pouquinho mais o Roger. O meu marido disse que ele não está engolindo o Roger ainda, mas eu tô começando a olhar com outros olhos pro personagem. E vocês, como vocês estão enxergando o Roger ainda nessa quinta temporada? Eu quero saber aqui nos comentários. E o final do episódio ali, né, antes da cena final do Jaime ficando sabendo sobre o ataque aos reguladores, nós temos o Bonnet sabendo que o seu filho, né, é herdeiro agora de River Run. Lembra daquele Ford que tá ali sempre ali com o Jaime ou com a tia Jocasta? Então, ele também tá sempre junto com o Bonnet, né? E aí ele é quem conta pro Bonnet que a tia Jocasta assinou os papéis aí nesse episódio, passando todas as suas propriedades pro pequeno Jeremiah. E ele acredita que o Jeremiah é filho dele, né? Então, gente, a caçada do Bonnet, ali a Fraser's Ridge, ali a família Fraser está cada vez mais próxima e eu não vejo a hora disso acontecer. É essa parte que vai trazer ação e emoção para a série, juntamente, claro, com a Guerra dos Reguladores, né? Com o que está por vir aí da Revolução Americana. Mas o Bonnet também vai apimentar muito essa história e eu não vejo a hora disso começar a acontecer. E, gente, eu imagino que, assim, quando acontecer, vai ser esplendoroso. Porque eles estão prometendo demais, estão ali soltando um pouquinho de Bonnet aqui, outro pouquinho ali. E isso, sempre quando isso acontece, na hora que vem, assim, né, o ataque, é sempre muito promissor, né? Que a ida dele ali atrás da Brianna promete. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Foi um episódio muito bacana pra gente conhecer um pouquinho da história da tia Jocasta, ver que ela é uma mulher extremamente forte. Se eu já admirava a tia Jocasta antes, depois desse episódio eu admiro a mulher que ela é muito mais, porque ela é uma mulher muito forte, muito determinada, né? Sabe onde quer chegar e já passou por muita coisa, então eu admiro muito a tia Jocasta. E foi um episódio muito importante, ao meu ver, pra gente conhecer um pouco da história dela. A gente ter mais essa direção aí do Bonnet, pra gente também aí ficar por dentro do que vai acontecer na Guerra dos Reguladores, porque parece que o próximo episódio vai, assim, bombar, gente. Então eu espero vocês aqui quarta-feira, às 7 da noite, pra gente comentar aí, analisar a promo do 7º episódio dessa série. Combinados?
Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Qual foi sua cena favorita? A minha cena favorita, sem dúvidas, foi a do estábulo. Não tem como não ser, porque já estávamos aí alguns episódios sem cenas mais íntimas do nosso casal favorito. Então foi minha cena favorita. Comentem aqui qual foi a cena favorita de vocês. E a gente se vê quarta-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!